Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é Roberto Rudinei e você pode estar estranhando minha voz logo aqui no começo do episódio, antes da nossa tradicional vinhetinha, mas é porque nós temos um aviso a passar para vocês. E eu devo dizer, infelizmente, um aviso não tão legal. Nós recebemos a notificação do Spotify que cerca de 20 episódios, esse número pode aumentar no futuro, eu não sei, vão deixar de fazer parte do feed aqui do Nicolas. Não há muito que a gente possa fazer, a não ser dar tchau a esses episódios. Só que eles vão sair apenas do Spotify. Nas outras plataformas onde você também pode escutar podcast, eles continuarão lá. Então eu sei que tem ouvintes que gostam de escutar os episódios passados, pode ter um ouvinte novo chegando até mesmo nesse exato episódio, que possa se interessar em conhecer o backlog, né, que a gente produziu ao longo desses anos. Para isso, vocês vão ter que ter um trabalhinho a mais e explorar outras plataformas, como o Pocket Cast, como o Podcast Addict, ou até mesmo o próprio site onde os episódios ficam armazenados. O aviso é esse, então valeu, falou e bom episódio para você. Um beijo. Mua. Seja bem-vindo à locadora. Sejam bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou Roberto Rudinei e estarei conduzindo vocês nesse podcast aqui, né? Eu serei o maestro, o meio campo, né? Eu não estou só, nunca estou sozinho. Sempre estou aqui com meus queridos amigos, companheiros, parceiros, camaradas. Começando a chamar aqui, né? JP Martins. E aí, JP, tudo bom? Tô maluco! E PJ, e tu? Se o JP tá maluco, tu tá Deus, por acaso? Eu tô pensando na questão da loucura. Question of the Madness. A questão da loucura, né, não, PJ? Muitas loucuras, muitas questões, viu, nesse filme? Definitivamente, é sobre isso. E nós vamos falar sobre um filme hoje, mas só explicando por que a gente vai falar desse filme especificamente. Primeiro é porque eu quis, eu escolhi, tá? Eu mandei. Eita, como ele manda? Ai. Nessa temporada do Locadora nós temos um filtro para selecionar os filmes que vamos falar, debulhar, analisar aqui, que nós vamos falar de filmes em animação, não é mesmo? Mas o que é locadora mesmo? E o Locadora, boa pergunta, obrigado. O Locadora é o nosso podcast spin-off do Podcast Nicolas, que lá no Podcast Nicolas nós falamos sobre o astro internacional Nicolas Cage, e aqui nós falamos de filmes que não contêm o astro internacional Nicolas Cage. Temos alguns episódios soltos de temas livres e também temos o formatinho de temporada que nós gravamos sobre um tema específico, como eu expliquei anteriormente. Como eu falei, eu escolhi o filme, né, que nós vamos debulhar aqui, nós vamos falar, e o filme, no caso, foi Mad God, em tradução livre, Deus maluco. Deus doideira. Deu uma louca nele. Deu uma louca no Deusão. E por que eu escolhi esse filme? Primeiro que eu adorei o conceito, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, que é um filme de terror em stop motion. Só por isso eu já tinha achado muito interessante esse conceito de saber como um filme de terror iria explorar essa técnica de stop motion para causar o horror. E o segundo é que eu acho que ele tem uma história muito legal por trás, principalmente no seu criador, né? A sua mente por trás, quem dirigiu, produziu e roteirizou, que foi o Phil Tippett, que eu não voltei pra conferir, mas a gente muito provavelmente falou dele quando a gente falou de Robocop. Tem grandes filmes no currículo. Não, então, é porque ele talvez seja um dos maiores, eu acho que eu posso colocar assim, trabalhadores, maiores faces dos visual effects pelo mundo aí, né, cara? Ele fez filmes que literalmente mudaram o cinema, a gente pode dizer. Ele fez o Robocop, que a gente falou muito, né, na temporada passada. Foi na temporada passada? Foi, né? Eu acho que foi solto. Não, foi solto. Foi solto, verdade, Foi de votação. Além do Robocop, ele fez alguns filmes básicos, tipo Star Wars, A Nova Esperança e o Império Contra-Ataque, Indiana Jones, o Jurassic Park, Crepúsculo, toma essa. 4 dos 5 filmes, hein? 4 dos 5 filmes. Essa na sua face. O cara é muito brabo. Ele é aquele tipo de nome que a gente talvez nunca escute falar, se a gente não for atrás um pouco mais fundo da história de produção dos filmes, mas ele é um nome muito influente e que, de fato, estava em produções que mudaram o rumo do cinema, como é o caso de Crepúsculo. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. E esse é um projeto meio que da vida dele, cara. Ele levou 30 anos para trazer esse filme à vida. Eu não pesquisei direito porque também é acreditado 3 curtas de Mad God, né? Só que eu não sei se é tudo uma junção e culminou no longa ou se
são histórias independentes. Eu fiquei até curioso pra ir atrás depois. O filme ele tem 82 minutos, né? 1h22. E os 3 curtas são 3 momentos do filme que juntos dão mais de metade do filme, mas não é o filme todo. Até da estrutura eu acho que tem coisa muito interessante de se falar, e eu acho muito legal ver esse filme nessa linha temporal de 30 anos. Mas eu já falei demais, então eu vou delegar a função de falar um pouco para PJ Brandão, para PJ me dizer sobre o que é esse Mad God, uma sinopse pro ouvinte que tá aí meio perdido com essas 2 palavras que eu tô repetindo a exaustão aqui nesse programinha. É foda, Rudy, porque aí tu meio que me quebra, assim. Porque sobre o que é Mad God? Cara, Né? difícil. Pra mim, é uma história de um peregrino, de alguns peregrinos que passeiam em cenários infernais em busca de destruir alguma coisa que a gente não sabe o que é. São imagens horripilantes, cenários horripilantes, personagens horripilantes. A maior parte deles feitos stop motion, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que tem ali uma mixagem de técnicas, né, de animação e até de mistura de tipos de cinema diferente. Mas no final das contas é um grande filme sobre deuses e seres superpoderosos e a pequenez do ser humano passeando por esse universo demoníaco de meu Deus. Eu acho que você foi no caminho correto, né? Também assim que eu terminei, eu fiquei um tempinho olhando pro teto, tentando absorver tudo que eu falei. Então, a gente sobre interpretações, a gente fala um pouco depois. Porque eu queria colher primeiras impressões de JP Martins, porque eu lembro que eu já tinha ventilado o meu desejo de falar sobre esse filme, como o JP especificamente. O JP me disse que, pô, esse filme eu queria ver, eu tinha curiosidade até. E aí, Jota, como é que foi pra tu dar play em Mad God? E outra coisa, por que tu já tinha esse interesse prévio? Esse filme, eu tinha interesse porque pela história, né? Basicamente, eu já conhecia essa história de produção dele. 30 anos pra fazer, apesar de ter sido tipo uns 20 anos parado, mas enfim. Conhecendo essa história, não tem como não ter vontade de ver a loucura, né? E aí eu vi os trailers na época antes de lançar e achei muito, muito louco, né? Muito interessante, visualmente interessante. Daí, fui ver, né? E não é muito minha vibe, não. Ele é bonito, assim, ele é um pesadelo animado ou uma antologia de pesadelos, né? Porque basicamente é uma sequência de acontecimentos ou de, sei lá, não acontecimentos talvez, grotescos, né? São criaturinhas desprezíveis fazendo coisas horríveis com outras criaturinhas desprezíveis por 1h30. E eu achei que ficou monótono depois de um tempo de tanta criaturinha desprezível fazendo coisa horrível. Eu comparei na minha cabeça com o Arca-Russa, escolha do PJ na outra temporada, em que são uma sequência de eventos que talvez não me prendeu muito no meu interesse, não. Apesar de reconhecer o mérito artístico e profissional da parada, né? Uhum. E tu, PJ? Cara, eu achei o filme nojento, feio, horroroso. Gostei muito, de verdade. Mas só até metade dele. Vou ser sincero e dizer que existe um momento ali em que ele me perde, principalmente no momento em que ele deixa de lado o stop motion pra colocar outros tipos de cinema. Quando eles colocam atores e tal. Aquela parte me quebrou um pouco. Eu acho que a metade inicial do filme, ela é impecável, real, assim, é um negócio que eu olhei, assim, eu disse, meu Deus, eu tô vendo um negócio, uma obra de arte. Só que tal hora, bicho, quando ele tenta, ele foge dessa proposta inicial, dessa animação, e traz outros tipos de imagem para o filme, eu me perdi muito, assim, eu achei chato, eu achei monótono, eu achei que perde o encanto, assim, o que trazia de charme, que era aquilo que tu falou, Rudy, no começo, um stop motion de terror, um terror em stop motion, né, as técnicas de animação em stop motion com um filme feio, visceral, expressionista, uma coisa meio aterrorizante. A gente não tá acostumado a ver isso em stop motion. Esse filme é inovador nisso e ele, infelizmente, abre mão dessa inovação, dessa mistura, não vou dizer inédita, porque talvez existam outros exemplos, devem existir com certeza, mas ele abre mão dessa marca dele, o que acaba me perdendo como espectador. Mas ele, pra mim, é um filme perfeito. Até a metade dele. A outra metade, pra mim, ele meio que perde a mão demais. Demais, de uma forma que meio que me perdeu total, assim. Já cara, eu gostei bastante. Ele é um filme... Pra mim ele é surpreendente em muitos aspectos, mas talvez o que mais me surpreendeu é que, sei lá, pensando na proposta dele, eu não imaginaria que seria um filme contemplativo. Ele é um filme contemplativo no sentido de que os ambientes são os protagonistas, né? O nosso protagonista, tanto que ele é descartável. Depois você entende que ele é uma figura descartável, ele é uma réplica que tá preso dentro de um ciclo. E eu acho que a chave para entender esse filme é pensar nele como ciclos e de como ele expõe essa lógica de como a vida humana está presa num ciclo que se autoalimenta de autofagia e de destruição.
Então ele passa muito tempo fazendo você passear por esses cenários grotescos, meio sem formas. Ele é um filme quase que sem forma também, né? Você consegue encaixar ele em 3 momentos distintos, mas esses 3 momentos distintos parecem desconexos em certo sentido, o que eu também acho que contempla bem a lógica do ciclo, né? Porque, pô, o ciclo não tem um começo, não tem um fim, ele é uma constante, né? Então o seu começo pode ser seu fim, o seu fim pode ser seu começo. E o meio a gente não sabe onde tá. Mas eu gostei muito, cara, no sentido desse deslumbre visual que ele se propõe. De verdade, eu acho que esse é o filme mais impressionante, visualmente falando, que eu vi na vida. Eu tô com a opinião do JP no Marca Russa, que ele falou exatamente a mesma coisa. Porque, cara, é impressionante como ele trabalha principalmente com escala, né? E é muito doido quando você para pra pensar em stop motion, sei lá, Jazão e os Argonautas, o próprio Robocop, eles usavam o stop motion pra brincar com escala, de colocar seres gigantes próximo de humanos pequenininhos, né? O Ed lá do Robocop é isso, era um robô gigantesco pra ele se mover e as pessoas parecerem menorzinhas, né? Aqui, o stop motion é uma escolha artística, certo? E o jeito que ele usa e dá escala no stop motion pra mim é impressionante. Tipo, o comecinho dele, que é a cápsula descendo nesse abismo, né? E a cápsula vai descendo, a música vai tocando, e ela vai passando por figuras gigantescas, assim, ela fica bem miudinha. Cara, é muito bonito, cara, é lindo. Ele consegue achar beleza nesse inferno que ele tá tentando te mostrar. E talvez a coisa que eu mais gostei ao lado do aspecto visual é de como esses cenários te comunicam um total desespero. Sei lá, a nossa mente costuma fazer paralelos, né? Sei lá, você pensa no monstro gigante, é um macaco? É o King Kong. É um lagarto? Porra, é o Godzilla, né? Eu acho muito difícil obras que trabalhem visualmente essa questão do disforme, porque sempre que a gente pensa visualmente, a nossa mente completa fazendo paralelo com a realidade, né? Sei lá, num texto escrito talvez seja mais fácil. Lovecraft fazia muito isso, né? Te contar sobre uma figura que vai além da compreensão humana e você lendo, você entende porque você não consegue identificar o que é. Eu acho que esse filme, cara, ele consegue te colocar nesse vale de uma parada que é tão gigante e você vê que tem um funcionamento e tem uma lógica, mas é tão descolado da realidade que você fica até meio confuso no que você tá vendo. E dá aquela sensação de inferno mesmo, né? Os únicos paralelos que eu consigo fazer é com Berserk. Não sei se vocês já leram ou assistiram Berserk, mas tem um momento que o anime vira um inferno de fato, no HQ também, e o jeito que isso é mostrado é muito parecido com o que ele faz aqui, de demonstrar a pequenez do ser humano nesses cenários orgânicos de carne e que se movem, é muito doido. Eu queria achar uma palavra para esse sentimento de pequenez, mas é isso. Tanto em Berserk quanto aqui, quando ele começa a explorar esses cenários, você se sente pequeno, desesperado por estar nesse ambiente disforme. E outra coisa que eu consigo fazer o paralelo é com o Almoço Nu, porra, esqueci o nome do autor agora. É o cara que vai ter o filme agora, o Queer, né? Do William Daniel S. Craig. Burroughs. Isso, ele mesmo. Primeiro que o livro é escrito por um cara que escrevia sobre ácido, né? Ele se chapava de alucinógeno e ia escrever. Então, o texto dele é uma parada quase indescritível. Então, eu não vou lembrar, que cada trechozinho tem um nome, mas eu não vou lembrar um trecho. Mas tem um trecho específico que, se eu não me engano, ele tá falando sobre um hospício. E o jeito que ele descreve o desespero que tá sendo instalado no mundo, a minha mente me levou. Cara, se existe um inferno, e tudo bem que a gente tem várias concepções na arte do que é um inferno, mas esse cara conseguiu me dar a sensação do que é estar nesse espaço de desespero constante, né? Eu acho que esse filme se aproxima também dessa sensação. Eu não concordo com o PJ, no sentido de que quando ele insere humanos, o filme acaba me tirando. Mas eu acho que em certo ponto, esse ritmo meio moroso, meio vagaroso, tudo bem que, de novo, é a lógica do ciclo, de como aqueles personagens estão nesse ciclo, e é meio moroso, tá ali, porque vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Mas mesmo assim, em determinado momento, eu já tava com a energia muito baixa. Eu acho que nem tu falou, Jota, foi uma overdose de loucura, tá ligado? No começo eu tava, caralho, foda. Todo bichinho que aparecia, eu ficava, porra, olha esse design. Como é que pode, porra, esse negócio existir, se mexer? Exato, o design é muito interessante, né? E o lance de stop motion, não sei se... Eu vou perguntar, eu quero saber isso de vocês também. Eu vou fazer essa pergunta logo. Como é que vocês acham que o stop motion, essa técnica, contribuiu pra narrativa do filme, né? O JP, tu tem alguma visão sobre isso? Eu acho que o stop motion, ele tem não necessariamente, mas ele pode ter um ritmo de
próprio frame rate dele, né? É diferente de uma animação normal, de uma animação 2D ou CG. Que eu acho que ele dá um clima já diferente pra todo filme que ele é feito, né? Já uma coisa um pouco mais esquisita, um pouco mais estranha, cair naquela coisa da estranheza, né? Porque o movimento não é natural, né? É tudo fabricado e você consegue ver é como se você conseguisse ver as fibras do movimento, digamos. Eu acho que isso dá um sentimento de estranheza que contribui. Quase como se tivesse a mão de alguém controlando, né? Os personagens, né? Um deus aí por trás das cordas. Mas enfim, eu vou pro outro lado, tá? O JP falou da questão narrativa, eu vou pro lado da questão prática. Eu acho que especificamente esse filme é interessante porque você percebe que o cara tinha uns pedacinhos de ferro, poeira, pedaço de carne, uns carrinhos da Hot Wheels, muito tempo livre e um sonho. Então, você percebe o mambembe, especificamente nesse filme, principalmente porque não dá pra fugir da comparação com outros filmes de stop motion que a gente já viu na vida, que são grandes estúdios, centenas de pessoas, dezenas de pessoas dedicadas a pintar o rosto de um personagem, centenas de pessoas pensando em como fazer a estrutura física do corpo daquele personagem andando. Aqui não. Tá, não foi só ele que fez. Tem umas coisas interessantes, umas curiosidades interessantes de bastidores sobre ele, levando pessoas pra fazerem pedaços do filme durante esses 30 anos. Mas ainda assim você percebe, não quero ser pejorativo ao dizer isso, mas você consegue perceber um baixo orçamento, mas um baixo orçamento extremamente potencializado. Falo muito pros meus alunos de podcast, quando eu dou aula disso, que uma coisa é você saber o que você tem, mas às vezes mais importante saber o que você tem é saber o que você não tem. E como lidar com o que você não tem. Esse filme lida muito bem com o que ele não tem. Ele lida muito bem com o fato de não ter uma grande quantidade de pessoas trabalhando nele. Ele lida muito bem com o fato de stop motion ser trabalhoso pra cacete. E ainda assim um cara conseguir fazer um filme de 1h e 20 e poucos minutos. Ele lida muito bem com as suas dificuldades. E ele transforma as dificuldades e os problemas do baixo orçamento em estilo. Os personagens são feitos de fibra, uma coisa meio mal feita, mas faz sentido ser mal feito, a gente tá no inferno, no final das contas. Então, pra mim, essa questão da narrativa que o JP falou faz todo sentido, mas eu vou pro lado também da prática. Eu acho que o stop motion, aqui ele foi muito bem utilizado por uma pessoa que, assim, o currículo mostra, sabe fazer stop motion e sabe fazer efeito visual, né? Agora ele fez no projetinho dele. Eu gosto muito do stop motion, porque primeiro tem o lance simbólico, né? De que o stop motion você nota que o movimento está sendo feito. Ainda mais nesse tipo de filme que é um stop motion mais raiz, né? Porque, sei lá, tem o estúdio que fez aquele Cubo. Não sei se vocês lembram desse filme. Cubo e as Cordas Mágicas, é a Laika. Pronto, é a Laika. Eu amo, adoro, acho foda. Mas, que nem tu falou, PJ, é um grande estúdio, etc e tal. Só que eles fazem misturando com o CG, né? Eles dão um movimento, mas o CG tá ali pra compor junto com a cena, né? Aqui não. Aqui quando ele mostra o cenário, você nota o pelinho da lã, sabe? A poeirinha fake. Quando um pé bate assim na terra, você nota que é um pé de um bonequinho, né? Eu acho isso maravilhoso, eu acho lindo. Que nem quando a gente falou em Godzilla, que você nota que o helicóptero é um helicópterinho de brinquedo e fica charmoso, né? Tem esse lance do charme, mas tem um lance do simbólico. Porque eu gosto muito de como os seres humanos são retratados aqui, porque eu acho que esse filme fala prioritariamente de humanidade, uma visão bem darks da humanidade, mas depois a gente passa sobre isso. Que ele coloca essa visão do Mad God, né? De um deus louco, que tá conduzindo esses bonequinhos no meio dessa loucura. Você nota que a gente começa com um protagonista, só que você nota que ele não é um protagonista. Ele é um dos protagonistas que esse ser humano fica mandando pra cumprir determinados objetivos nessa terra que a gente não sabe o que é. Então tem um lance do simbólico. Por você notar o movimento, que alguém tá fazendo esse movimento, te faz lembrar que, de fato, esses bonequinhos estão sendo controlados pela vontade de outro. Uma vontade que eles não sabem, você também não sabe qual é o objetivo final dessa pessoa que está guiando eles, mas você entende que todos esses bonequinhos estão sendo guiados para a perdição. Todos eles têm finais tristes, todos eles têm finais horríveis. Então todos esses bonequinhos estão sendo conduzidos para a loucura de um criador que a gente pode taxar como um maluco. Para além disso, cara, eu acho muito lindo tudo, cara. Eu acho foda como no detalhe é bonito. Tem uns momentos que ele faz uns planos abertos, cara, que é impressionante, brother. Tem um momento específico
que é na segunda história, tem um plano aberto e você vê explosões ao fundo e um furacão ao lado dessas explosões, e lá no fundo da tela você vê mais furacões e você fica, caralho, sério, como, velho? É impressionante. Eu acho também que, além dessa questão de ser impressionante, de te encher os olhos de informação, porque todos os cenários, meu irmão, é boneco pra todo lado, corra pra lá, pra cá, você fica até meio perdido pra onde olhar às vezes. Também tem um lance, sabe, desse charme de você ver um carrinho andando e ser um carrinho de brinquedo, e mesmo assim a cena ser grandiosa. E eu acho até que torna as cenas divertidas, sabe? Que além de tudo é um filme que não esconde que o que ele tá te mostrando é fake, e por ser fake, por ser uma mentirinha, torna tudo mais visualmente engajante. Eu gosto muito desse aspecto. É uma falsidade que é sincera. Exato, cara. Pô, Eu gosto muito quando acontece isso também. Filme de motion japonês, esse tipo de stop motion, coisas assim, tudo tem isso. Eu acho legal. Vou ter que indicar Muscle Bodybuilding Hell de novo aqui, pô. Não tem jeito. JP, eu senti uma coisa assistindo esse filme. Eu não sei se eu tô maluco. Tu sentiu nele uma vibe meio que de joguinho? Videogames? Com certeza. A história dele é uma não história, né? Na verdade, ele tem uma história, só que é uma coisa muito... É um ciclo, né? Basicamente, que você... A história do filme é uma linha reta, né? Que é um personagem explorando cenários e vai de um lugar pro outro e coisa acontece com ele. Ninguém sabe o objetivo dele, ele nunca deixa claro, ninguém sabe os objetivos das outras pessoas. Tudo é uma série de eventos que uma leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Isso me lembra muito jogo antigo. Não tem um videozinho no começo explicando a história do personagem. Não, ele só solta ele no cenário e ele vai. Ele me lembrou um jogo que eu não lembro o nome, mas eu joguei um tanto até eu ficar preso num quebra-cabeça que provavelmente era bem fácil, eu só não tive paciência de avançar. Ele é animado em stop motion, ou de um estilo parecido com stop motion, que o seu boneco ele faz cópias dele mesmo pra passar de obstáculos. E aí as outras morrem. Não sei se vocês já viram esse. O personagem, assim, o estilo de animação. Mas os cenários dele, cara, é muito coisa de jogo também. Tipo, aquele começo, principalmente, que tem a cabinezinha descendo. Tem várias partes desse filme que é meio que side-scroller, né? Que ele vai de um lado pro outro e tem cenas horríveis atrás deles ou cenas magníficas atrás deles. Isso me lembrou bastante jogo. Ambientação, principalmente, e narrativa um pouco também. Uma ambientação, né, de videogame. Eu lembrei de Little Nightmares, cara. Acho que uma das coisas que eu achei mais interessante do filme também pra questão da imersão, e eu tenho percebido que eu tenho falado isso repetidas vezes em alguns episódios aqui do Locador e até do podcast Nicolas, é de prestar atenção e tentar assistir o filme com fone de ouvido. Porque ele é um filme que ele não tem palavras, não é falado, só tem poucos momentos ali em que existem palavras, mas são palavras que não tem exatamente uma necessidade narrativa, é mais uma questão estética mesmo. Só tem, 3 momentos do filme que aparece alguma coisa referente à palavra. O filme é prioritariamente sem palavras, os personagens não falam nada, mas eles murmuram, eles gemem, eles gritam, eles bocejam, eles fazem barulhos que não são exatamente palavras, mas que são bem universais, assim. É uma espécie de universalidade da dor, assim. Eles expressam muita dor, não somente no facial, mas também no sonoro. E o som do filme é muito bom, cara. Não, esse filme só funciona porque o som, ele dá o peso que aí segue. Por N motivos, né? Porque, enfim, eu tenho na minha cabeça que esse cara fez isso, literalmente na garagem de casa, entendeu? Durante 30 anos. Então, pra ambientar as pessoas e dar mais peso ao filme, o som, ele é muito importante. Assistir esse filme, mas ouvir esse filme também é uma experiência muito particular, porque tem muito som nojento, cara. Tem uns sons horrorosos, assim, umas coisas que você... Porque é um negócio meio nojento, cara, e o som, ele serve muito pra ambientar, ele é necessário pra ambientar, sabe? É visual, mas é muito áudio também. O som do filme também foi feito por um cara foda, com Oscar e tal. Então, só profissional incrível, né? Só os Oscars lá no online. Tem um momento, acho que logo na primeira historinha, que começa o nosso personagem entra meio que no canto que segue uma lógica quase que de fábrica, né? Os personagens mandando, tal. E tem uma vozinha dando ordem. É uma vozinha de bebê, porra. Que é um bebê. Isso deixa tudo mais creepy. Aí tem um momento que aparece na tela a boca fazendo sons de bebê, aí uma boca toda escrota, assim, e tal. E o bebê chorando, cara, mais pra frente do filme. É foda porque ele também, é um filme que ele parece que ele tem uma necessidade muito grande de profanar tudo que existe. E aí ele faz uma animação, que já é uma animação, que é um tipo de cinema que as pessoas, no senso comum, costumam preconceituosamente acreditar que é coisa de criança, e ele bota a criança no filme, só que é da forma mais
absurda e nojenta e amedrontante que pode existir uma criança, entendeu? E é muito pesado, bicho. É um negócio assim que é perturbador. O filme é muito perturbador. E PJ, eu acho que tu falou uma parada que é muito pra onde vem a minha chave de interpretação da história desse filme. Tu falou que, por ser uma animação, ele, quanto autor, parece querer profanar tudo aquilo, né? E eu acho que muito do que eu vejo desse filme é isso. Porque, primeiro, ele vai colocar ali os cenários orgânicos, né? Tem muita carne, tem muito fluido, né? E aí nosso personagem está andando nesse cenário pra implantar uma bomba. Basicamente esse é o objetivo dele, né? A gente Aparentemente. Aparentemente é isso. E eu acho que ele vai colocando nesses cenários quase que tudo de mais ruim existe na humanidade. É tortura, experimento científico em pessoas, maus trato a animais, maltrato a criança, guerra, né? O segundo cenário é um cenário de guerra. O nosso personagem, ele passa de carrinho no meio de um combate que é tanto que é um combate disforme, que você não sabe quem tá atacando quem, se estão atacando ele, né? É bem essa sensação de que, porra, meu irmão, a guerra é essa insanidade. É a guerra pela guerra. É a guerra. Até fala, a guerra é uma via política, toda guerra política de fato é. Isso vendo no macro. No micro, a guerra é uma carnificina, né, pô? Então ele coloca esse bonequinho no meio dessa zona morta, totalmente destruída e continua tendo guerra, continua tendo morte. E eu acho, pra mim, o que essa história tá querendo dizer é justamente nesse ciclo de autodestruição que a humanidade se insere. E por isso que vem a lógica, por isso que vem a lógica do relógio que eu falei, que o relógio ele vai rodar, ele vai começar no ponto X e sempre vai passar pelo mesmo ponto X para começar a rodar de novo. A mesma coisa com a humanidade. A gente está todo o tempo se autodestruindo. A gente tá todo o tempo se autodestruindo, e se autodestruindo, e se autodestruindo. O nosso personagem é isso. Ele, aparentemente, pelo que eu interpretei, ele é uma réplica, feito de uma réplica, feito de uma réplica, que é mandado nesses lugares pra talvez tentar parar aquilo, destruir isso que tem de ruim na humanidade, né? Com a bomba. Mas ele tá fadado ao fracasso. Porque em todas as histórias você vê ele fracassando de alguma forma. E você vê esse ciclo de violência se perpetuando. E é nesse sentido que eu acho foda o final. Eu falei, o filme ele caiu minha energia durante ele, mas o final eu acho muito foda. De verdade, eu acho do caralho. Porque no final, o nosso primeiro protagonista ele é capturado por uma figura disforme. Ele é torturado e dele é tirado esse bebê. Porque é tipo uma larvinha, né? O bebê do Eraserhead. Pois é, o bebê do Eraserhead. Aí na terceira história você tem uma figura levando esse bebê até um determinado momento onde ele é sacrificado. E nesse momento é até interessante que volta essa questão até da morte, né? Esse último cenário é o mais colorido, é o mais viajado, e ele é até o mais divertido. Tem até uma piadinha ou outra ali, de tipo umas figurinhas verminho jogando carta, né? E bate muito nessa tecla de que a morte, ela não é necessariamente a antítese da vida. Na verdade, elas são parceiras, né? Pra existir morte, tem que existir vida. Nesse momento, tem alguns trechozinhos que ele parece simbolicamente tratar disso. E no final, essa larvinha, esse bebê, seja lá o que for, é sacrificado pra se iniciar uma nova vida. Pra se iniciar um novo universo. Tanto que eu acho foda aquele final, cara. Lembra muito 2001, o jeito que eles fizeram as galáxias, né? Que foram confluir. É citação direta, inclusive. O próprio diretor fala que é uma homenagem a 2001, do Kubrick. Tem os monolitos, né, também voando por Sim, exatamente. Os monolitos. Até a forma como eles representam as galáxias, né? Você nota que é por fluidos. Igual foi lá no 2001. E essas cores coloridas e tal. Só que, cria-se uma nova vida. Cria-se quase que uma nova humanidade. Só que o filme vai acabar te falando. A gente acabou recriando isso. Só que a gente criou a imagem e semelhança do que era no passado. A gente recriou. Só que mais uma vez a gente vai acabar se destruindo. É tanto que o finalzinho, quando bate o relógio, né? Sai um cuco avisando. Só vai começar de novo, meu brother. Tá na hora. Eu acho isso, simbolicamente, eu acho muito foda, de verdade. Esse finalzinho. E também muito bonito, né? Tipo, as cores e tal. Eu acho da hora. E vocês tiraram alguma coisa desse final? Ou dessa história como um todo, não só do final? Eu tirei basicamente o mesmo que tu, assim, eu não tão profundamente. Eu interpretei esse filme de maneira muito mais rasa, mas tiramos as mesmas conclusões. Eu pensei, é o ciclo, legal. Chegamos ao mesmo ponto, só que tu foi pra uma reta, né? Eu fiquei dando curva. Isso, exatamente.
Essa parada que tu falou, bicho, do sacrifício da criança, porra, é tipo Deus, né, bicho, entregando o filho pra ser morto, porra. Fechou muito na minha cabeça essa aí agora. E eu tava pensando muito, cara, na parte do filme, porque é um filme que ele é muito maquinal, né? Ele é um filme que tem muito maquinário, é um filme que faz muita referência à Revolução Industrial, essas coisas do tipo, principalmente as duas primeiras guerras depois da Revolução Industrial, que foi o moedor de carne da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que foram as guerras que, de certa maneira, colocaram em prática a teoria da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela cria uma indústria de tecnologia e as guerras são o braço bélico dessa indústria de tecnologia. E aí, cara, eu lembrei muito de um teórico que eu gosto muito de falar nas aulas, que é o Wilhelm Flusser, que ele é da República Tcheca, mas ele veio pra cá exilado, fugindo dos nazistas, e fez toda a teoria dele aqui no Brasil, que ele fala que a história da humanidade tem contato com 3 tipos de tecnologia: a ferramenta, a máquina e o dispositivo. A ferramenta é aquele equipamento que a gente utiliza e que o equipamento precisa do ser humano para funcionar, tipo pá, enxada, colher, garfo e coisas do tipo. A máquina é o contrário, é mais importante a máquina do que o ser humano. O momento da humanidade que isso acontece é na Revolução Industrial, porque crianças morriam aos montes, pessoas morriam aos montes esmagadas pelas máquinas. A gente tem um presidente que perdeu um dedo pra uma máquina, a carne é amassada e vai embora, limpa-se e coloca um outro ser humano pra operar a máquina, porque a máquina é mais importante. E aí ele fala que hoje em dia a gente tem um dispositivo, né, que esse é uma relação híbrida, é uma relação simbiótica do ser humano com o objeto. Então o celular só funciona porque eu tô com ele e eu só funciono porque eu tô com o celular. Então tem essa coisa meio ciborgue, assim. E aí, bicho, esse filme pra mim ele é sobre essa coisa da máquina, né? Aquela parte que é até triste e engraçada dos monolitos voando e destruindo, tipo, quem tivesse na frente, sabe? Sim. Aquilo, galera, é os corpos humanos atravessando as ruas e sendo atropelados por carros à torta à direita, sabe? É mais ou menos isso, assim, a carne se limpa, se leva fora, o carro permanece aí na cultura e tudo mais. Então o filme ele tem muito dessas questões assim de menosprezo pela vida humana, né? E essa vida humana ela é exemplificada, né? Imaginada nesses personagenzinhos que são atropelados, explodidos, mortos, engolidos, arrancados pela metade, né? Enfim, a coisa mais frágil desse filme é a humanidade, né? Que é atropelada o tempo inteiro nele. Então eu lembrei muito do Flusser, eu lembrei muito dessa ideia da humano-máquina, e como a máquina é o que fica, o ser humano é o que é jogado fora. Pô, e tem eu achei muito legal isso que tu falou, PJ. E também tem um detalhezinho de que o ser humano ali, ele é essa parada que é descartável. Mas você também vê ele pisando em alguns animaizinhos, assim, tipo, sem notar, né? Ou seja, ele é descartável, mas ele também descarta e mata outros seres que ele julga quase que menores que eles, né? É tão menor que ele não dá importância. Tal qual o trabalhador nessa relação máquina-trabalho, né? Se eu perder um trabalhador, beleza, eu contrato outro. Mas se eu perder uma máquina, puta que pariu. Aí sim eu tive um prejuízo, né? Ai, meu Deus, eu não posso ter uma rotina de trabalho que não seja 6x1. Ô céus, vou quebrar. Pô, mas e o teu funcionário, se ele quebrar? E aí, qual foi? Ah, foda-se, né? Porque tua máquina vai continuar funcionando. Não imaginava que iríamos xingar o capitalismo tão cedo. A vida é trem-bala, parceiro. Olha o dedo! Roda. Não sei se vocês chegaram a ver até o final dos créditos. Mas, bicho, vou ser sério pra vocês, me impactou um pouco a última frase do filme ser filmado em Berkeley, Califórnia, entre 1987 e 2020, ó. Isso é doideira. Eu confesso que me impactou, cara. Me impactou muito, sabe? Tipo, você vê finalmente pronto uma parada que um cara demorou 30 anos pra fazer. Bicho, eu tenho 34 anos, tá ligado? O cara, é uma vida, pô. É uma vida, o cara fez uma vida pra fazer um filme, sabe? É até... Tá, estamos aqui em papel de crítica e tudo mais, e temos que fazer críticas, etc. Mas, porra, meu irmão, todos os louros e medalhas pra esse cara, assim, sabe? Que foi e fez... aos trancos e barrancos, o tempo que podia, durante 30 anos, um projeto que finalmente veio à luz, assim, é muito impressionante mesmo. O filme é bom, a gente já falou que é legal, mexeu com a gente, mas eu acho que às vezes a história de bastidor talvez seja até mais interessante e mais impactante pra mim, do que o filme em si. E olha que o filme é impactante para um caralho. Uhum. Tem documentário sobre esse cara, viu? Se tiver interesse. Sobre esse cara, tipo, ele fala desse filme também, né? Deve falar, né? Não sei se fala do filme, porque eu não assisti, né? Certo. Mas é sobre ele e acho que é mais ou menos da época desse filme, talvez, o documentário. O Mad Guy. Mad Dreams and Monsters é o nome, é de 2019, então foi antes do filme lançar. Mas o filme já tava com ele de alguma forma. Já né? tava com ele desde sempre, né? Isso é muito da hora. Mas, gente, notas? Vamos dar Bom notas? anotar. Lembrando que a nossa nota é de 0 a 9, porque a gente parte do princípio que todo filme que não tem Nicolas Cage já tá errado de começo. Já tá vacilando. Já começou no vacilo. JP Martins, notas. Eu dou pra esse filme, numa escala de 0 a 9, um 6. Eu vou dar 6,5 pra esse filme,
porque, como eu falei, eu acho que a minha principal crítica a ele é que o ritmo acabou me cansando. Eu senti falta de um pouco de pausa, sabe? É meio conflitante eu falar isso, já que o filme tem esse ar meio contemplativo, né? De planos longos, você absorver o ambiente e tal. Mas eu sinto que faltou um pouco de dosar esse ritmo e essa loucura o tempo todo pra mim. Porque chegou um momento que ele só parou de me afetar, sabe? Ele só deixou de me tocar. Ele voltou lá no finalzinho, quando começou, lá na última história, na terceira, porra, clicou de novo, principalmente nessa retinha final, que, voltando ao lance do videogame, me lembrou muito Dark Souls, pô. Eu sou péssimo jogando o jogo Souls, né? Por isso que eu jogo muito poucos. Mas eu adoro o lore de Dark Souls, então eu tô sempre consumindo, tô lendo, tô vendo vídeo. E o final desse filme lembra muito o final de Dark Souls, que o Dark Souls também trata desse lance de ciclo, de você recomeçar o ciclo ou de você quebrar o ciclo. Se você recomeçar o ciclo, esse mundo vai ganhar vida de novo, mas eventualmente ele vai voltar a esse mesmo ponto que tá. Se você partir o ciclo, o mundo vai virar outra parada. Bom ou ruim? Não sei, mas é outra parada, né? E então me lembrou muito Dark Souls. Até também na ambientação, né? Monstros feios, etc. Então é isso. Meu problema é o ritmo, mas, cara, de verdade, é um filme fascinante visualmente, e não só visualmente, como na sua história. Eu senti um pouco como se eu estivesse vendo o trabalho da vida de uma pessoa, tá ligado? Eu li pra faculdade um texto do Darcy Ribeiro agora, o povo brasileiro, eu acho. E no prefácio é triste, mas de certa forma é bonito, que o prefácio é basicamente ele se despedindo da vida. Ele falando, cara, eu estava doente, mas eu senti que eu precisava terminar esse livro. Precisava reeditar esse livro. Então eu saí de onde eu tava, vim pra cá pra terminar esse livro. Porque eu vejo importância nele. Tipo, a minha saideira desse mundo é escrever essa obra aqui. E o mano desse filme ainda tá vivo, mas você sente de fato essa vibe de que, cara, é o trabalho de uma vida. Eu passei 30 anos com esse filme na minha cabeça e finalmente ele tá aí no ar, tá aí pra você assistir e tá numa técnica morta. Isso é foda, porque ele é um dos pioneiros do stop motion pra caralho. Tem até uma passagem que eu vi na entrevista dele que ele trabalhou no Jurassic Park, que o Jurassic Park começou com os bonecos em stop motion, né? É depois que veio o CGI. E é basicamente ele falando assim, cara, muito foda, isso aqui é revolucionário, mas isso acabou de matar a minha arte. Ele falou, na verdade, que estava extinto, que nem um dinossauro. Exato, era isso. Eu tava até catando que ver se E eu o achava. Spielberg ouviu isso e botou no filme. Sim, porra, foda. Eu vi essa história de relance, eu não peguei as aspas, mas o JP trouxe. E é muito foda ele voltar, sei lá, 20 anos depois, 20? Mais que isso, né? Do Jurassic Park. Do Jurassic Park? Né? Porra, boa pergunta. 30, quase 30. Quase 30 anos depois do Jurassic Park, ele volta com a técnica que trouxe ele ao mundo da arte, né? Ao mundo do cinema, que foi o stop motion. Falei pra caralho, PJ Brandão. Cara, achei o filme nojento, insuportável, amedrontante, podre. 7 de 9, filmaço. Recomendo muito, achei bacana. Como eu falei, o filme me perde quando ele coloca outras imagens que não as de stop motion. O que me faz tentar e querer ver, talvez, depois, os trechos do filme que foram lançados em curta-metragem. Porque os curtas-metragens dos trechos de animação devem ser espetaculares. Mas eu acho um filme massa, realmente. Eu acho que é um filme que eu me senti mais sabido, mais conhecedor um pouquinho do mundo e da animação e do filme, do cinema como um todo, depois de ver esse filme. Faz sentido? Tipo, nem é um clássico, nem é considerado clássico, não é um filme que muita gente, tá no radar de muita gente, mas depois que eu ver esse filme, eu acho que eu vou ter sempre essa carta na manga de, bicho, olha esse filme aqui, ó, Mad God, foda, entendeu? Acho que é um filme que me marcou bastante como uma pessoa que gosta de ver filmes, entendeu? Então é 7 de 9. Show, sucesso, massa. Gente, como a gente falou, média JP. A média é 6,5. Top. 6,5. Veja esse filme vai mudar a sua vida. Mentira, talvez não. Mas vai ser legal você ter esse filme aí como referência. Como a gente falou, esse filme já começou errado. Essa média poderia ser maior se existisse o Nicolas Cage nesse mundo aí. Esse mundo de maluquice. Só que a gente vai sair do mundo de maluquice, a gente vai caminhar pro mundo das ideias. E a gente vai pensar aonde colocar Nicolas Cage nesse filme. Eu acho que existem poucas opções. Eu vou dar a minha aqui. Eu quero saber a opinião dos meus colegas. É que, como eu falei, tem a voz do bebê, né? Agora, se fosse a voz do Nicolas Cage fazendo vozinha de bebê, que a gente sabe que ele tem capacidade de fazer vozinha de bebê. A gente já viu isso no Força G, não é, PJ? Speckles, né? Imagina ele fazendo um Gugu Dada. Pois não foi muito voz de bebê que eu fiz, mas você entendeu a vibe. E vocês, tem alguma sugestão diferente da minha? Você falou do Speckles, Rudy. Eu queria que tivesse o Speckles em stop motion. Ali atrás, né? Ele caberia perfeitamente ali, uma topeirinha de óculos rastejando num lixo e sendo pisado por um soldado. É isso aí. E tu, PJ?
Eu gostaria de ver Nicolas Cage como o segundo cara que vai pro inferno, anda de moto, e Nicolas Cage anda de moto. E aquela máscara ali me lembra até certo ponto um Homem-Aranha no ar. Então eu acho que ele seria um bom... Sabe aquele momento que ele vai, sei lá, tá suado, ele vai levantar a máscara só pra limpar o rosto e você percebe que é o Pedro Pascal, que é o Mandalorian? E é um Nicolas Cage stop motion. Exatamente, então eu gostaria de que ele fosse aquele A cara. cabeça feita de papel crepom. Porra, muito bom, cara. Boas opções. Façam um remake, Nicolas Cage em stop motion. É disso que o Brasil e a América Latina precisa para se emancipar. E é muito, viu? Mas sim, a gente já falou de um filme, a gente vai trazer agora mais filmes pra você. Dicas de filmes relacionados a esse. Porra, mas assim, talvez, eu vou ser sincero, vamos abrir aqui uma jurisprudência pra talvez trazer outras coisas que não sejam filmes, porque eu pensei em muitos poucos paralelos fílmicos com essa parada aqui, tá ligado? Tirando, sei lá, Berserk, que eu falei anteriormente, você pode ver um anime. Sei lá, outra coisa que eu pensei foi videogame, né? Sei lá, jogar Dark Souls, né? Ver os vídeos do VAT sobre lore de Dark Souls, Elden Ring e coisas assim. E o joguinho, né? E o joguinho também. Eu joguei esse jogo exclusivamente pra saber se dava pra editar. Que é o Harold Halibut, que é um jogo, é um visual novel, não, pô, como é? Point and click, chama? Enfim, é um joguinho que você anda e toma decisõezinhas aí, parece muito jogo antigo, é feito todo em stop motion, e eu joguei só um pouquinho e até agora eu tô muito interessado, e tal qual esse filme, é um espetáculo visual, o lance de ser bonequinho é muito divertido de se acompanhar, recomendo. Nem filme. Nenhum filme. Muscle Bodybuilding Hell, de novo. O que eu ia dizer não precisa ser paralelo, cara. Pode ser Um stop motion e outro stop motion. Cara, de verdade. Não, mas sério, eu não consegui pensar em nenhum outro filme, assim, enquanto assistia esse aqui. Acho uma parada tão única na minha assistida que de verdade não me veio nada à mente. Rude, eu achei preguiçoso. Sabe por quê? Porque a minha primeira indicação vai ser Wallace e Gromit e a Batalha dos Vegetais. O único filme stop motion ganhador de Oscar, inclusive, da história. Quem nunca viu Wallace e Gromit, muito bom. Mesmo galera do Fuga das Galinhas. Mas eu tive paralelos pra traçar com esse filme aqui. Enquanto eu assistia essa coisa de um personagem que caminha por um cenário que leva a outro cenário bizarro, que leva a outro cenário mais bizarro, que acontece uma coisa que ele tropeça e aí outro personagem vem e interage com ele e agora a gente segue esse outro personagem. Eu me lembrei de um curta chamado The Elephant's Garden, que tá no YouTube, que é uma animação 2D, que talvez você já tenha visto. Deu uma viralizada na época. É de um cara chamado Felix Colgrave. E ele faz uns curtas que são basicamente essa coisa de um personagem que anda num cenário e aí coisas acontecem, ele interage com esse cenário, aí um personagem maior faz alguma coisa com um personagem menor e aí a gente segue esse outro personagem, etc, 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 até o fim do universo. Eu gosto muito desse cara, procurem o canal do YouTube dele, que todos os curtas dele estão no YouTube. Esse específico é o The Elephant's Garden, mas também tem um muito legal que é o Double King, eu gosto muito também. Pô, JP, só porque você me chamar de preguiçoso me motivou, pensei no filme. Eu vou indicar rapidinho The Happiness of the Katakuris, do nosso mano Takashi Miike. Eu acho que tem um stop motionzinho, não tem, no comecinho? É um filme que também parte pra loucura. Esse filme é maluquice. E fica a dica aí. Esse filme é brabo. Esse filme é questão da loucura 100%. E eu tenho outra coisa, eu esqueci que eu tinha outra coisa. Não é filme também, que nem tu falou do jogo lá. É um episódio de uma série. A série é Poker Face, que é a série de mistério e resolução de assassinatos do Rian Johnson, o diretor lá do Knives Out. Tem um episódio chamado The Orpheus Syndrome, que ele é dirigido pela Natasha Lyonne, que é a atriz principal, que tava lá no Nunca Fui Santa. Episódio 8 da primeira temporada, que envolve assassinatos num estúdio de cinema. São pessoas envolvidas num filme antigo. Um dos personagens que estava envolvido nesse caso é um animador stop motion que tá fazendo um filme há muitos anos. E ele foi inspirado no Phil Tippett. Eu pensei que era ele. Não era, mas o Phil Tippett fez a animação desse episódio. Caralho, que foda. E ele usou props do Mad God nesse episódio. Caralho, que pica. Ele falou que se não usasse era desperdício, pô, ia ficar lá parado. Assista o Poker Face, ponto. É uma série muito foda. Mas o episódio 8 da primeira temporada é o Orpheus Syndrome, que tem a ver com o filme aqui no caso. Pô, muito bom. E tu, PJ? Eu quero indicar um jogo e 2 filmes. O jogo é um jogo que eu comecei a jogar e eu parei, infelizmente, porque ele é relativamente difícil pra eu que não sou tão gamer. É o jogo Blasphemous. É um jogo que ele reinterpreta de forma blasfema o imaginário
no sentido de armário de imagens, né? O imaginário católico cristão transforma num jogo de terror, Metroidvania, assim, que às vezes o enquadramento e esses monstros gigantescos em segundo plano são similares ao que a gente vê nesse filme do Mad God. Jogar o jogo lembra bastante ver o filme, assim, então eu recomendo bastante. Blasphemous é um jogão, um dia eu ainda termino, prometo aqui pro Brasil inteiro. Os outros 2 filmes, um filme é um filme de terrir, misturando terror com comédia, um filme que ele é uma antologia, ABC da Morte. São 26 curta-metragens, um para cada letra do alfabeto, e cada diretor faz um tipo de morte relacionado a uma letra do alfabeto. Então cada diretor tem essa liberdade de criar coisas assim meio absurdas a partir disso. Como toda obra antológica, tem coisa ruim, tem coisa boa, mas é uma experiência criativa interessante em conjunto. E por último, o filme do Mad God me lembrou essa relação ser humano e fundo verde. E esse fundo verde mostrando coisas gigantescas. Então eu recomendo muito, de 2004, Capitão Sky e o Mundo de Amanhã. Filme de 2004, filmaço. Caraca. Com a Angelina Jolie, com o Jude Law e grande elenco. Filmaço. Nesse meio tempo eu lembrei o nome do jogo que eu tava falando no começo. É The Swapper, o nome do jogo. The Swapper. Pô, isso era legal O mesmo. trocador. Pô, muito bom. Adicionando nas indicações. Tu que faz o post, a gente ficou maluco agora, né? Não, foda-se eu. Tá tudo anotado aqui, meu amigo. Eu não sou que nem vocês, não. E aqui é trabalho muito bom. Gente, então é isso. Mais um episódio gravado, mais um filme falado e debulhado. Se você quiser seguir a gente... Se você quiser não, meu irmão. Você não tem que querer. Você ouvinte aí. Porra, a gente tá fazendo um podcast com tanto apreço, tanto carinho. Vai lá, siga a gente nas redes sociais. As redes sociais são... @podcastnicolas. Podcast Nicolas, onde tiver rede social. Exatamente. Porque tem algumas morrendo, tem algumas nascendo. O importante... Mas tá lá também. Nas que estão morrendo, eu tô postando só o episódio. Tô nem me dando trabalho. Exatamente. Mas tá lá, siga pra você ficar sabendo das novidades. Tipo, custa nada, faz bem. E se você quiser dar dinheiro para contribuir com a feitura desse podcast e com o pagamento da minha fatura do cartão, lembrando que meu fone tá morrendo, ele está em estado deplorável, então me ajude a... Doem, meu fone está muito doente. Doe, por favor. Você vai lá no link, por favor, que eu esqueci o nome agora. apoia.se/podcast Nicolas. Exatamente. Inclusive, o PJ me passa a grana do mês aí, por favor. Ah, é mesmo, verdade. Não passa ainda não, né? Ao vivaço. Não, enquanto tu procede com a feitura do Pix, também fala as tuas redes sociais. @HQ Sem Roteiro, no Twitter, no Instagram. Twitter não, né? Twitter foda-se. No Instagram e no TikTok. Foda-se. Muito bom. JB Martins? Eu? Diga. Hable. Já falei, não? Não falei, não. É João Paulo nas redes, tudo aí. Muito bom. Você me segue por aí na @Rudilonia. Eu tô usando muito Bluscas agora. E no Letterboxd, Rudilonia também. Me siga lá e veja os filmes. E quem vai indicar o próximo filme sou eu, né, galera? É você, sua pessoa. Então daqui a 15 dias iremos voltar no Túnel do Tempo e assistir o primeiro filme de longa-metragem da história da Walt Disney Company. A gente vai assistir Branca de Neve e os Sete Anões. Já assistiram já, gente, vocês? Já, mais de uma vez. Nunca vi. Nunca vi também. Também nunca vi. Eu tô... Sério? Que doideira. Pra não dizer que nunca vi, eu tenho memórias de eu ter visto um VHS disso quando eu tinha 3 anos de idade, mas eu não posso dizer que vi, né? Você viu mais o VHS, a fita, né, do que de fato o filme, né? Porque Nossa. O VHS da Disney tinha aqueles negócios holográficos. Ah, não faço ideia também, eu não tinha VHS em então casa. Realmente só viu a fita. Eu devo dizer que eu tô impressionado, que eu pensei que era impossível não terem visto esse filme já. Enfim. O meu amigo não passou na TV, eu não vi. Não teve clipe na TV União, não conheço. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Então vamos lá de Branca de Neve daqui a 15 dias. Tchau, gente!